trazer, mas o Deus do impossível age. Vemos também campanhas que é mensurado esse brado do Senhor. Mas, irmãos, quando olhamos as festividades, o Deus do impossível, o Senhor, quando eu orava e falava, Espírito Santo, o que o Senhor quer trazer para a igreja, Ele me fez refletir, irmãos, o que o pregador Salomão traz, Eclesiastes capítulo de número 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas o que tem a ver esse paralelo de texto com o livro o Evangelho de Lucas? Irmãos, e Apocalipse refere muito bem, nós somos pobres, miseráveis, cegos e nu. Como assim, pastor? Nós olhamos para nós, irmãos, tão pequenos, frágeis, insignificantes, como um Deus que habita no céu, poderoso, onde na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 13, quando vai referir sobre amor, ele não consegue em 13 versículos denominar a expressão do amor. Ele começa a dizer, olha, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Não consegue mensurar a grandiosidade da palavra tal. Como assim, pastor? Escute isso. Quando olhamos, irmãos, para essa expressão da palavra tal, de tal maneira, um amor de um Deus impossível, para um ser humano que o pregador deixa bem claro, passou-se as vaidades da terra, volta-se ao pó. Passou-se as vaidades da terra, voltaremos ao pó. E mesmo assim Ele nos amou. E mesmo assim Ele nos amou. Um Deus celeste habita no céu, nós carnais habitando na terra, com toda a corrupção, com toda a maldade, carnais adâmicos, recalabaia, recalabassuias. Isaías nos refere, irmão, dizendo, olha, os pensamentos deles não são nossos, os projetos dele não é o nosso. Vemos quando Jó, no capítulo 42, versículo de número 2 em diante, ele diz, traz a reflexão, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Seria muito praxe chegar aqui e dizer, o Deus do impossível, sem nunca ter vivido uma experiência do impossível. Eu confesso para os irmãos que o versículo a qual foi me dado, nós iremos abranger em alguns temas e algumas reflexões da palavra. Mas dizer a um Deus do impossível, escute isso. Certa feita, alguns meses atrás, chega-se uma missionária diante da minha pessoa. Essa mulher chega a mim e diz, olha, pastor, estou aqui com um laudo médico. Que laudo é esse? Um câncer. E esse câncer tem invadido em todo o meu abdômen, e tem alastrado metástases. E o que me resta agora é 1% de vida. Eu estou dizendo do Deus onisciente, onipresente, onipotente, que olha para o ser humano e o ama. Irmãos, não tem como começar trazendo um subtexto do sermão se não for refletir sobre os impossíveis. Como assim, pastor? Escute isso. E quando ela chega com o laudo, ela diz, olha, pastor, e que Deus ouve, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, porque eu não tenho mais solução.
Rebaia. Imagina chegar um feito desse na tua mão. Como assim, pastor? É muito lindo, irmão. Nós vimos um culto, estamos bem, estamos saudáveis. Olhamos para a nossa esposa, olhamos para o nosso filho, está tudo bem. Venha adorar o Deus do impossível diante de uma causa dessa. Eu disse assim: filha, continua adorando. Ela disse: olha, pastor, não tem possibilidade mais, não tem. Eu disse: agora entra Deus na causa. Agora Jesus começa a entrar nessa causa. Eu estou dizendo que ela vai agora para a mesa de cirurgia. Ela ficou 2 meses calada. O diagnóstico, e toda vez que começava o culto, eu olhava para o olho dela, ela olhava para seus filhos, e eu começava a chorar. Ninguém entendia. Eu não poderia chegar no seu esposo e dizer: olha, ela está passando por isso. Ela disse: não, pastor, fica entre eu, você e o Espírito Santo. Eu vim pregar o Deus do impossível. Escute isso. Presbítero Maestro lembra quando eu contei esse caso para ele. Eu disse assim: presbítero, entra em intercessão lá em Arthur Nogueira, que nós entramos aqui. Irmão, rebaçuias, o Senhor ouve até o sussurro. Escute isso. Agora o laudo é dado, é óbito. E ela vai para a mesa de cirurgia. Não sabia que situação ficaria. Mas sabe o que acontece? Eu tenho que contar esse testemunho antes de entrar, irmãos, em reflexão do texto. Ela recebe agora a oportunidade de dar um beijo nos filhos. Irmão, não queira imaginar essa cena. Não queira imaginar essa cena. Pode ser pregador, apóstolo, o coração e a saliva seca na boca. Agora ela chega, dá um abraço no esposo, dá um beijo e conta para ele a situação. Ela diz: olha, eu estou feliz, pois a minha carne volta ao pó, mas o meu espírito está pronto. Quando olhamos os impossíveis para Deus, imaginamos: Senhor, não vai deixar faltar alimento. Nós sabemos, o Senhor nos remeteu essa mensagem: não vos preocupeis o que haveis de comer, de beber, de vestir. Isso é promessa. Mas o impossível é só em propósito. Escute isso. Agora, quando traz para ela esse momento, ela dá um beijo no esposo e vai para a cirurgia. Ali é entre ela e o Deus do impossível. Os médicos agora abrem e começa a retirada. Tira um tumor maligno, 2, 3, 4, começa a retirada de pedaço dos órgãos. Eu estava lá no trabalho esperando a notícia. Assim que ela acordar da cirurgia, liga para mim. E o desespero, irmão. Espírito Santo, tu és fiel. Sê com ela naquele lugar. Muda a trajetória da história dela. Ela será um impossível com visão ocular. Escute isso, irmão. É um apego tão grande que eu tenho com essa irmã, que teve um dia, eu estava num estado tão grave psicologicamente, ainda não estava nos caminhos de Jesus, e deu um mal súbito em mim. Ela deu um murro no meu peito, fez com que a pressão arterial do meu coração batesse. Quando leva eu no posto de saúde, eles vêm para fazer a massagem, e eu fui levado nos colos do nosso irmão. Dá a mão assim, ó, no colo dele.
Se não corre, era óbito. Eu vim pregar o Deus do impossível. O médico diz: quando bateu, pá, fez o coração bater de novo, pulsou. Eu só fiquei com uma sequela. Às vezes some a minha visão. Foi uma sequela que ficou para que eu não esquecesse da cama, para que eu não se esquecesse da cama. Escute isso. Pastor veio contar testemunho também. Segura o relógio ali, ó. Meus irmãos, e nesse momento que ela volta da cirurgia, o médico olha para ela imaginava assim, ó: glória a Deus, eu venci, agora eu não como. Fiquei com a bolsa de colostomia. Também não. O médico olha para ela e diz: olha, nós tiramos o seu pedaço do seu estômago, ficou 15%, um pedaço dos órgãos, mas eu não sei o que aconteceu. Se você começar a comer, tudo vai ocorrer bem no seu organismo. Eu estou dizendo do Deus do impossível. Já mata. Ela retirou 13. Eu estou falando da nossa irmã Janaína, da cidade de Engenheiro Coelho. Todos aqui conhecem essa história. Escute isso. Quando olhamos para os evangelhos, irmão, olhamos esses 40 autores, mais de 1600 anos para a escrita, do hebraico no antigo, grego koiné no novo. Olhamos para Mateus, aquele que teve a visão ocular do mestre. Como assim, pastor? Esse Levi, que uma hora estava ali, irmãos, cobrando impostos do seu povo judeu, trabalhando para Roma, mas ele queria entregar uma mensagem. Quando ele se converte, agora ele tem o quê? Ele tem uma dívida com os judeus. Quem começa a folhear o evangelho de São Mateus sabe. Mateus, ele tem a graça agora de dizer: olha, ele é o rei. Mateus vai trazer assim: olha, ele é o rei. Rebassubias. E ele começa, no capítulo 1, ele começa a trazer uma reflexão de genealogia. O que é isso? Ele está dizendo: olha, eu estava ali cobrando imposto, mas de repente veio um que trocou o meu nome, me chamou num particular, e eu comecei a ver o Deus do impossível encarnado sobre a terra, pregando sobre o rei. Irmão, às vezes está do nosso lado no trabalho. Irmão, eu falo até em língua na máquina, porque a graça, essa virtude, quanto mais você glorifica, mais cheio fica. Quanto mais lugar você der para o Espírito Santo, mais ele começa a trabalhar em toda a área da tua vida. Às vezes queremos o Deus impossível daquilo que nós podemos fazer, irmão, daquilo que está na nossa mão. Deus do impossível, eu não consigo um trabalho, irmão. O Deus do impossível age diante de propósitos. Se nesta noite só veio para ouvir o sermão, vai sair vazio. Mas se veio entregar e fazer um propósito particular, sairá com a botija cheia. Esvazia, enche de novo. Esvazia, enche de novo. Propósito. Escute isso. Ele está pregando agora. Levi vai trazer a menção dizendo: olha, ele é rei. Eu imagino, irmão, um momento onde Levi teve a graça, Mateus teve a graça de ver ocularmente o impossível acontecer. Eles estavam no meio do lago de Tiberíades. O mar da Galileia é um lago.
E dentre esse mar, escute isso, Cristo já havia operado os feitos, os milagres. Manda que eles vão ao outro lado, e no meio do oceano, no meio do rio, porque a água doce, lemos o texto como mar. Enfim, quando eles estão ali no meio, escute isso, de repente vem de longe, qual que é o brado deles? É um fantasma. Pastor, está fugindo do texto. Não, escute isso, Deus no impossível. É um fantasma, irmão. Para quem conhece a mitologia grega, sabe que para governar a água existe um Deus chamado Poseidon. E era cultura e miticismo da época. Agora eles começam a dizer, a Bíblia não refere assim, mas era o miticismo da época. É fantasma, é Poseidon. Irmão. Cristo de longe começa a dizer, não temas, não temas, não temas. Arebassubiabás. A minha casa, pastor, na minha casa precisa desse impossível. Tu não sabe como está meu esposo, meu filho, a minha filha. Tu não sabe como está minha família. E de longe eles bradavam, é um fantasma. Mas Cristo sempre remete uma palavra de resgate, dizendo, não temais, sou eu. O que acontece? Ó Mateus, ó, de dentro do barco, Pedro anda sobre as águas. Propósito. Por que esse impossível? Um dia o Senhor chamaria ele para uma intimidade. Meu Pai, o Senhor chamaria para uma intimidade. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Na hora sai muito rápido, sai. Fazemos vários propósitos e na hora sai. Tu me amas? Na terceira vez, irmão, é quando o Senhor fala caótica espiritual nossa. Sabe, lá no teu quarto ninguém te vê. Sabe, naquele momento você está na sua intimidade. Mateus capítulo 6, entra no seu quarto. Sabe aquele momentinho de intimidade com Cristo? É nesse momento que ele fala, tu sabes. Tu sabes e sonda. Olha que interessante. Contrapartida dos sinóticos tem Marcos. Quem é esse? João. O nome dele é João, por sobrenome Marcos. Estou dizendo de um homem que já não teve essa graça, já não teve a mesma oportunidade, presbítero Maestro, de estar lado a lado com o mestre e ver Lázaro sai para um sobrenatural. Eles não teve essa oportunidade, mas ele estava ali coladinho. Fica de pé, por gentileza. Eu imagino isso, irmão. Imagina ele ouvindo. Então fala, Pedro, como que foi a experiência, Pedro? Fala, Pedro, da experiência. Estou dizendo de um que no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos recebeu referência. Fala, Pedro, que eu estou escrevendo. Que graça foi aquela? Como foi estar do lado 3 anos e meio junto com Cristo, e depois o vê-lo ressurreto subindo para a glória. Fala, Pedro. Fala, Pedro. E calabaçore mais. Esse João Marcos, escute isso. Marcos, irmãos, ele tinha a incumbência de pregar para os romanos. Aí já muda, vai dizer, ele é servo. Ele é servo. Este é servo. Servo. Sabe o que é ser servo?
Se te pedir para andar 1 milha, anda 2. Abençoe. Olha para o teu vizinho, olha para os que estão à tua volta, abençoa, pratique a servidão. Sabe a oração dos dias de hoje? Por isso que eu não sou muito dessa oração não. Dá. É assim, a oração popular hoje. Não vê um na escola dominical, não vê um num culto de ensino, mas o dá. Marcos vai dizer, ele foi servo. E agora estamos diante de uma visão ótica de outro evangelista, que é esse, Lucas. Pasme, quem é Lucas? Quem é Lucas? Qual a referência de Lucas? Pode pegar Champlin, Wesley, toda a fonte teológica é um pseudo do seu nome, é uma filha de uma escrava que recebeu a forria. Quem é ele? Deus seja louvado através da sua vida, presbítero Maestro. Está escrevendo um livro, foi assim que ele foi usado. Quando ele vai mandar a mensagem no capítulo 1 a Teófilo, eu fui buscar as referências, eu fui estudar. Sabe o que acontece, irmão? Pregação, Bíblia, o povo quer mais não. Mas tem um que vai revelar meu CPF. Fazia fila aqui, irmão. Mas nessa noite eu vim dar pão para quem tem fome. Eu vim dar pão para quem tem fome. Lucas agora, esse evangelista, que esteve, vamos dizer assim, olha que idade e graça, com o apóstolo Paulo. Imagina poder ouvir um poliglota, ouvir um guiado pelo Espírito para ensinar e mandar as cartas, que até hoje nem eles imaginariam que seria tão grande potencial. Eu confesso para os irmãos, no Mar Morto tem um achado chamado achado de Qumran. Ali quando você pega a forma literária do texto, é impressionante a cultura deles. Comer as escrituras. Escute isso. Lucas, segundo a Cetadé, é dado como nome dado a animais. Sabe o que Lucas fez? Eu retiro toda glória que veria para o escritor e entrego a ele. Lucas começa a dizer assim: olha, eu tenho que pregar para grego, e pregar para grego não é fácil. Tem a filosofia, ali a visão é Aristóteles, Platão, ali a visão é outra. E sabe o que Lucas tem que fazer? Ele tem que começar a dizer assim: olha, eu quero pregar um que foi homem, o filho do homem, perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Imagina isso. Lucas começa a dizer assim: olha, toda a referência que eu tenho dele foi perfeição. Ele foi perfeito quando era adolescente, ensinava os anciões, e ele deu um brado assim: olha, eu cuido dos negócios de meu pai. Olha o valor da palavra. E esse mesmo, morto, crucificado, não é fácil dizer, né, irmão? Não é fácil olhar para uma situação que estamos passando e bradar alto: Deus, é impossível. Mas o Senhor tem algo para a tua alma nessa noite. Escute isso.
É tão lindo. É tão lindo a visão que Lucas nos descreve. Ele vai nos trazer a história primeiro de Zacarias. Como assim, pastor? A história de Zacarias. Eu confesso para os irmãos que eu vou correr em prol do tempo, irmão. Meu pai, 40 minutos passa que você nem vê. Agora eu estou entrando na mensagem, irmão. Escute isso. Ele vai pregar sobre Zacarias. Agora imagina todo o ofício de Zacarias. Presta atenção. Imagina isso, irmão. Imagina todo o trabalho de Zacarias. E quando ele chegava na casa dele, ele não recebia o abraço do filho. Eu vim pregar o Deus do impossível, irmão. O maná de ontem foi de ontem, hoje é o maná de hoje. O inimigo tentou de todas as maneiras, até acidente grave tentou com nós. Mas eu vim trazer algo para a tábua do teu coração, para que você fale como Davi falou, para que eu não peque contra ti. Escute isso, ó. E esse feito, olha que coisa mais linda. Como é que é o nome da irmã? Como é que é o nome da criança? Davi, ó. Imagina Zacarias. Olha para Isabel, 1 ano, 10 anos, 20 anos de casado, nada. Irmão, eu tenho uma nenezinha, tem 9 meses em casa. Eu não vejo a hora de chegar, a hora de eu chegar em casa e pegar e beijar e brincar. Eu fico babão, eu fico bobo, eu fico ali pulando, irmão. Coisa linda do céu. E me diverte, a gente põe nas costas. Estou dizendo que Zacarias estava fazendo ofício e nada. Isso é muito sério. É pregar e ver o irmão receber o carro, receber a casa, receber a cura, e quando olhar para a sua conta bancária, está no vermelho. O que é isso, pastor? É injusto? Não, é propósito de Deus. Escute isso agora. O anjo chega, pasme. Olha como o anjo trabalha. Muitos ficariam lá no pátio. O que é o pátio? Onde fica a multidão. O que tem no pátio, pastor? Escute isso. No pátio, irmãos, tem um sacrifício, tem ali o altar. Sim ou não? Tem ou não tem? Só que no pátio você nunca vai entender o que é santo. Deus falava: filho, fala para a igreja que se ficar no pátio eles nunca entenderão o que é ser santo. Tem que passar após a pia de bronze. Lugar santo. Quem veio para o lugar santo? Nós não viemos para ficar no pátio, nós viemos para o lugar santo. Estou pregando Deus do impossível. Escute isso. Agora, dentro do lugar santo, lado esquerdo, a mesa da preposição, 12 pães. Quer ser santo? Quero. Sabá. O sacerdote come o pão, pega o pão, põe na cara, pão de face, porque um dia esse pão da vida o amostraria. Pão de face, 12 pães. Quer ser santo? Coma a palavra, medite na palavra, busque a palavra, coloque a palavra como louvor na tua casa, coloque a palavra como louvor no teu trabalho. Busque referências da palavra, não do aviãozinho, da palavra. Vem para a escola dominical, come da palavra, diz: Senhor, me enche desse pão. Por quê? Porque é somente no lugar santo que tem pão. É só no lugar santo que tem pão. Escute isso. O que mais, pastor, que tem no lugar santo? Menorá, candelabro.
castiçal. O que é isso? 7 lâmpadas. Porque será que o salmista dizia? Lâmpada é a tua palavra. Só tem como. O que é lâmpada para os pés? É tu andar na escuridão, onde pisa vai clareando. Aqui só tem pessoas que pecam. Você está pisando ali, está clareando. No meu trabalho, pastor, tem um monte de gente que fala mal, que levanta com mais. Onde você pisa, irmão, o lugar é santo. Escute isso. Lâmpada para os seus pés, castiçal. E o que tinha de interessante após isso? Após comer a palavra, após viver com a luz do Espírito, na frente, incensário. O que é o incensário, pastor? É o que sobe nas narinas de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Com qual intuito viemos aqui hoje? Qual que foi o propósito? Deus do impossível. Qual que foi o propósito?